Eu já chamei a Luciana para entrar. Deixa eu só ajeitar aqui o suportezinho. Cheguei. E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Eu vim aqui no cantinho do Gabriel, porque hoje a gente não vai falar de direito, a gente vai falar de Gabriel, né? E de desenvolvimento. Eu vou fechar, peraí, vou fechar essa persiana aqui do lado. Acho que dá uma aliviada na claridade. Tudo bom, todo mundo? Gente, vocês viram o tanto de visualização que deu aquele videozinho do Gabriel? Não vi. A gente já tá com 28 mil visualizações. Caramba. Eu amo aquele vídeo. Eu acho que aquele vídeo mostra tanta coisa, dá tanta ideia de desenvolvimento, de características, de linguagem, de mãozinhas, né? Então, eu acho que tem muita coisa. E aí eu tinha combinado com todo mundo que a gente ia conversar a respeito desse vídeo. E aí a Luciana entrou em contato comigo, ela falou, Carla, vamos conversar junto, então. E eu achei super bacana, porque eu tenho a minha visão de mãe e de alguém que estuda muito o autismo, mas uma visão de um profissional faz muita diferença, né? E o que eu achei assim, super legal é que um monte de gente começou a mandar mensagem e falou... nossa, é igual meu filho, é igual fulano, é igual não sei quem. E isso é muito bacana, quando a gente consegue identificar características em comum entre as crianças, né? Eu sempre falei para vocês, falei com a Luciana, falei com outras pessoas que eu tenho contato, que eu acho que é muito legal a gente estar compartilhando o desenvolvimento do Gabriel, porque a gente já está há 6 anos nessa história. É óbvio que cada criança se desenvolve de formas diferentes. Tem muita coisa envolvida no desenvolvimento de uma criança. Mas, para quem acabou de receber um diagnóstico, você vê que existe vida após um diagnóstico, né? Pode fazer toda a diferença. E uma coisa super legal que eu vou contar para vocês antes da gente começar o bate-papo, é que na semana que vem a gente está começando uma série sobre adultos com autismo. A gente vai ter um monte de adultos que têm autismo, que vão estar falando um pouquinho a respeito da infância deles, mas vão estar falando principalmente da sua situação de vida hoje, como eles se desenvolveram, como eles hoje em dia são casados, eles trabalham, eles estudam, eles são realizados e são felizes, cada um do seu jeito, né? Eu acho que isso fortalece muito as mães que acabaram de receber um diagnóstico e que estão super assustadas com tudo isso. Mas vamos lá, Lu. Conta pra gente. Tem gente perguntando onde está esse vídeo. O vídeo está lá no feed, eu publiquei esse vídeo tem acho que 2 dias. E ontem a gente publicou um vídeo que o Gabriel fez agora em janeiro, quando a gente encontrou a Luciana. Ele fez um videozinho explicando algumas coisas que ele entende, que ele estuda e tal. Então, a gente colocou esse vídeo entre um e o outro. A gente tem 4 anos, quase 4 anos de diferença. O primeiro vídeo, o Gabriel tinha 5 anos e meio. Hoje em dia, ele está com 9 anos. Então, a gente tem uns 4 anos e meio entre um vídeo e o outro. Lembrando que a gente recebeu o diagnóstico dele quando ele tinha 3 anos. Então, aquele vídeo que vocês viram, foi gravado, ele já tinha 2 anos e meio de muita terapia e muita estimulação em casa, que a gente vai conversar agora. Bom, Lu, vai lá, fala com o povo, senão eu fico 1 hora aqui conversando sozinha com eles. Quando eu vi o vídeo do Gabriel com 5 anos, a gente tinha esse vídeo de janeiro na manga, né, Carla? Tava lá na agulha pra gente lançar ele. E aí eu liguei pra Carla à noite, a gente começou a conversar, e juntas a gente começou a fazer uma lista ali de diferenças do Gabriel com 5 anos e ele hoje, né? E não é novidade para Carla que eu admiro muito todo o tratamento profissional do Gabriel, mas admiro muito o empenho dela especificamente em estudar o autismo, montar esse cantinho que vocês estão vendo aí para o Gabriel, e ela se disponibiliza ainda hoje, todos os dias, a estimular o Gabriel, né? A fazer aí um trabalho realmente de cuidado, de estimulação. Então, a gente não pode chamar de terapia, mas acaba sendo um trabalho bastante terapêutico, né, Carla? E eu sempre te amo muito da maneira como você caminha, né? E da maneira como você, o Zé, encaram tudo isso com muito otimismo e sempre muito prontos para olhar pelo lado bom, para olhar a conquista do Gabriel
e nunca pela dificuldade dele. Então eu fiz o convite, falei, Carla, vamos passar isso um pouquinho para outras famílias, né? Porque a gente ainda tem muitas famílias passando exatamente pelo que você falou, a aflição do pós-diagnóstico, né? Ontem mesmo eu atendi uma mãe que ainda está nessa aflição do pós-diagnóstico e com muitas dessas perguntas, como vai ser daqui 5 anos, como vai ser daqui 10 anos? Eu acho muito legal abordar, Carla, o que você vai começar a abordar, que é o autismo adulto, né? Eu atendo autistas adultos, eu tenho autistas idosos, né, que conseguiram um diagnóstico agora, por conta de um sobrinho neto que se trata comigo e ele percebeu que ele também era autista. Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso, até para tranquilizar essas mães, né? De que existe luz, sim, existe possibilidade, sim, né? Em menos de 4 anos, o tanto que o Gabriel ganhou, né? Claro, Carla, sempre tomando muito cuidado. Estamos falando de um autismo leve, estamos falando de uma potencialidade que o Gabriel teve de ganhar essa função, né, da comunicação, porque já existia linguagem, mas ela ainda não estava com tanta funcionalidade como ela está hoje. A gente tem os casos mais graves, mais severos, mas aqui o nosso foco hoje vai ser falar sobre esse caminho que o Gabriel percorreu em 4 anos e o quanto a família pôde ajudar nesse percorrer, nessa caminhada. Né? Acho que é isso, né, Carla? Isso. Eu acho super importante a gente entender assim, que cada criança pode se desenvolver de formas diferentes. Né? Não significa que porque a criança não desenvolveu muito, a família então não estava nem aí para a criança. A gente não pode fazer esse paralelo de forma nenhuma. Mas é claro e é comprovado cientificamente que famílias que se envolvem no desenvolvimento dos filhos potencializam esse desenvolvimento. Por isso que a gente resolveu colocar esse termo na live, né? Como potencializar o desenvolvimento. O papel do pai e da mãe nunca vai substituir o papel do profissional. Nós não temos capacitação técnica, né? A gente conhece o nosso filho por fora, mas um profissional entende todo o trâmite interno. A gente, depois que começa a estudar um pouquinho, a gente descobre que para a criança ter determinada habilidade ou ela fazer algum tipo de conquista, é necessário que ela tenha outras conquistas anteriores, né? Como a construção de uma casa. Não dá para eu rebocar a parede se eu não coloquei estrutura, se a parede não está pronta, se a parede não está seca, se ela não está firme, aí eu posso estar rebocando a parede. Entendam que o desenvolvimento infantil é uma sequência, sim. Então, não adianta eu imaginar que meu filho, aquele que não fala nada comigo, que não aponta nada para coisa, que não quer saber de interagir com mais ninguém, de uma hora para outra vai falar, ele não vai falar. É uma sequência, né? A criança precisa entender que é interessante se relacionar com você. Acho que o primeiro ponto super importante é a gente entender isso. As crianças com autismo, na sua grande maioria, principalmente no início, né, antes delas receberem qualquer tipo de intervenção, elas normalmente não procuram o outro. Não porque elas não querem, muitas vezes elas não sabem como se relacionar com outra pessoa, né? Mas elas também não sabem o quanto e eu não consigo fugir dessa palavra, o quanto é legal você se relacionar com outra pessoa. E muitas vezes faz parte do nosso papel de pais mostrar para o seu filho que ele vai ter vantagem em se relacionar com você. Né? Então, são coisas simples. Sei lá, vou dar um exemplo. Você sabe, por exemplo, o Gabriel gosta desse globo. Aqui, tem um globozinho aqui. Tá? Então toda vez que ele chega aqui do lado desse armário, eu sei que ele quer o globo. E aí ele chega aqui, eu pego o globo e entrego para ele, que eu já sei. Imagina que, para que o Gabriel vai se esforçar em me pedir um globo, se toda vez que ele chega aqui, eu já sei e atendo o pedido dele. Né? Ele não tem por que tentar qualquer relação comigo, porque eu sempre estou disponível, eu me antecipo às necessidades dele. E aí, dificilmente, ele vai ter algum objetivo em se comunicar comigo. Agora, eu posso colocar o globo um pouco mais para cima, e quando ele chega aqui, eu ajudar ele a pedir. Ele vai começar a falar de uma hora para outra? Não. Muitas vezes ele vai puxar você, muitas vezes ele vai olhar para aquilo.
Eu lembro uma vez que a gente leu que a pessoa com autismo tem muita dificuldade na tomada de decisões, que para eles é muito difícil decidir alguma coisa. E aí a gente falou, bom, legal, é difícil para o Gabriel tomar decisão? Então vamos trabalhar em cima disso. Pensem comigo, né? E se eu falar alguma coisa errada, Luciana, por favor, me corrige. Mas pensa comigo, eu tenho dificuldade, eu não sei andar de patins, mas eu quero muito andar de patins. Eu acho que é super importante eu andar de patins. Se eu ficar olhando alguém andar de patins, eu vou aprender? Não. Eu posso até ter noção de que troca um pé no outro e tal, mas eu só vou aprender a andar de patins fazendo o quê? Andando. E caindo, e tentando. Se o Gabriel tinha dificuldade em tomar decisões, eu tinha que oferecer a oportunidade que ele tomasse decisões. Então, eu pegava, por exemplo, sei lá, por isso que eu vim pra cá, porque tem quase... Eu pegava 2 livrinhos e eu mostrava para ele. Gabriel, qual historinha que a mamãe vai contar para você? Óbvio que ele não falava, mamãe, eu quero a história do Isaac. Né? Ele não sabia fazer isso. Mas eu olhava para ele e via para onde ele estava olhando dessas 2 possibilidades. Aí ele olhou para a historinha de Samuel. Ai, que legal! A historinha de Samuel. Olha, quem que é esse aqui? É o Samuel. Oi, Samuel. E a gente vai atendendo às necessidades da criança de acordo com o que ela pode te oferecer. Né? Então, ele fazia milhares de decisões por dia. Ele acordava de manhã e oferecia 2 frutas. Qual você quer, a banana ou a maçã? E eu esperava que ele, de alguma forma, ou que ele tentasse pegar, ou que ele olhasse para aquela fruta, banana, você quer banana? A mamãe vai te dar banana. Banana. Eu falava 500 vezes banana, para que ele relacionasse que aquele objeto que ele comia se chama banana. Né? Parênteses, para as mães entenderem aí a parte técnica, né? E vocês vão entender por que eu me encanto de conversar com a Carla e por que tem projetos juntas, porque ela tem muito conhecimento. Número 1, o que ela faz quando ela oferece 2 livros para o filho? Além dela dar poder de autonomia para ele, poder de decisão, que é uma conquista muito importante para a idade adulta, ela trabalhou primeiro o que ele olhava de interesse, ou seja, atenção compartilhada. Os 2 estavam olhando para o mesmo lugar. E aí é valorizado a decisão dele. E aí ele recebe um reforço positivo, porque aquilo que ele tem interesse é o livro que vai ser lido. Eu estou colocando os termos técnicos para vocês, né? Quando ele passou a não olhar mais, e aí ele apontava para a fruta que ele queria. Ou seja, ele passou da atenção compartilhada para o apontar. E na verdade, no início, só cortando um pouquinho, na verdade, no início, ele não sabia apontar. Então, eu pegava a mãozinha dele e falava, por exemplo, eu já guardei aquele livro, eu tô com outro aqui do piano. Eu pegava aquele livrinho, ele queria esse, por exemplo. Eu pegava a mãozinha dele e falava, você quer esse aqui? A mamãe vai te mostrar. E eu levava para ele aquilo que ele queria. Com o tempo, ele descobriu que quando ele fazia assim, ou quando ele encostava em alguma coisa, significava que ele estava querendo aquilo, e obviamente eu na hora atendia. Por quê? Porque se ele encostar em alguma coisa, eu fizer a cara de paisagem e não atender, o cérebro dele vai entender que não vale a pena ele apontar, ou ele se joga no chão e grita, porque quando ele se joga no chão e grita, eu vou atender. Então a gente precisa dar aquilo que é adequado, na hora adequada, para que o cérebro entenda. Eu adoro a Maíra quando ela explica dessa forma, né? O nosso cérebro precisa entender o que é interessante. E ele só vai entender o que é interessante quando ele receber uma vantagem em troca. Sim. E como o cérebro do autista, ele é hiperexcitado, né? O que a gente, enquanto mediadores, nós terapeutas, vocês, famílias, o que nós temos que fazer, numa linguagem popular, é limpar esse canal deles, né? É tornar o cérebro mais afiado para a informação. Então, quando você propõe apenas 2 livros, você limpa o campo de estímulos do cérebro do Gabriel, que era muito hiperexcitado, e fica muito mais fácil para ele escolher. E aí ele mantém a atenção naquele livro, porque é o campo de interesse dele. Nenhum cérebro aprende se não houver um vínculo afetivo, um vínculo de interesse. Cá, se você me jogar um texto de engenharia nas mãos, eu não vou ter interesse de ler o texto. Então, provavelmente, eu vou aprender muito pouco daquele texto de engenharia. Se você me jogar um texto de neurociência, eu vou ter interesse. Vou falar, nossa, Carla, eu ainda não conhecia esse artigo.
e eu vou aprender o que está naquele texto. Então, típicos e atípicos aprendem da mesma forma. Porém, os atípicos, a gente tem que estimular um pouco mais. A gente tem que estimular para que eles façam a automatização dessas funções. Mas como nós também temos que automatizar. Então, quando a gente começou a dirigir, provavelmente muitos de vocês olhavam para o pedal, olhavam para o câmbio, a gente olha para tudo, né? E depois, não, eu vou até a sua casa e eu não lembro quantas vezes eu troquei de marcha. Eu nem olhei para o câmbio, né? Porque esse processo já está automatizado. Então, o Gabriel, ele recebia os estímulos das terapias, mas vocês em casa potencializavam esses estímulos, porque vocês repetiam, replicavam, e isso ia automatizando para o cérebro dele, né? E aí fica essa diferença nítida que a gente vê entre um vídeo de 4 anos atrás e um vídeo atual. Uma coisa muito legal que a gente também aprendeu. Tudo que a gente conta para vocês, a gente aprendeu com o Gabriel, né? E eu normalmente falo isso. Na verdade, o que a gente faz é aquilo que a gente gostaria que alguém tivesse feito por nós. E a gente aprendeu um monte de coisa sozinho. E nem tudo deu certo. Eu estou separando os vídeos do Gabriel fazendo birra, do Gabriel jogando coisa no chão, para vocês verem que nem sempre as coisas são simples assim. Mas uma coisa que a gente aprendeu logo no começo, agora que você falou do cérebro superexcitado, e que fez toda a diferença, hoje em dia, no quarto do Gabriel, as coisas estão assim disponíveis. Ele agora já está num outro nível de desenvolvimento. Mas quando ele era menorzinho, e a gente recebeu o diagnóstico e tudo mais, a gente mora num apartamento pequeno, centro de São Paulo. Centro não, mas né, na capital de São Paulo, a gente não tem quintal, eu não tenho sacada, a gente mora num prédio onde tem o parquinho, tem a quadra, essas coisas assim, mas o nosso apartamento é pequeno. Mas a gente precisava de um espaço limpo onde a gente pudesse trabalhar com o Gabriel. Porque a gente estudou e entendeu que um quarto de criança normalmente tem um monte de brinquedo e a criança se distrai com aquele mundo de coisas, né? Então a gente descobriu que precisava ser feito assim. Na nossa sala era a sala de estar, com sofá, televisão, não sei o quê, e a sala de jantar, com uma mesa, com 6 cadeiras e tudo. Nós nos desfizemos dessa mesa com 6 cadeiras. Já faz mais de 6 anos que a gente não tem mesa na nossa sala, né? A gente se desfez dessa mesa e a gente fechou na nossa sala um quartinho de uns 2 por 3, assim, é bem pequenininho, e ali era o quartinho de terapia do Gabriel. Tinha um armário embutido. Depois eu até faço um vídeo. Agora é o escritório do Caio, do nosso mais velho, né? O Gabriel já não usa mais esse quartinho. A gente pode, na verdade, trabalhar com ele aqui no quarto mesmo e tudo. Então agora é o escritório do irmão dele. Mas ali tinha um armário embutido onde todas as coisas ficavam dentro do armário. E tinha um rack, na verdade, um rack onde tinha uma série de coisas. E o que a gente ia brincar naquele dia, o que eu ia trabalhar naquele dia, ficava na parte de cima daquele rack. Então, ele tinha pouca coisa na vista dele. O que isso facilita? Facilita que a gente entrou naquele quartinho e como ele não estava vendo nada especificamente, ele não tinha 500 coisas na parede, não era um quartinho cheio de bichinhos, de nada, era um quarto limpo. Então, o que eu oferecia para ele, normalmente eu deixava umas 2, 3 coisas assim, onde ele começava a brincar. Eu nem sabia o que era Denver, na verdade. Eu descobri depois que o que a gente fazia com ele era uma coisa muito ligada ao Denver, à terapia naturalista e tudo mais. Mas eu deixava ali algumas coisinhas para ele começar a brincar. E então a gente... Você perdeu? Não está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Ok, a Luciana saiu, está entrando de novo. Então, às vezes, eu vou continuar só falando desses detalhes. Às vezes são detalhes simples, mas que fazem toda a diferença quando você tenta brincar com seu filho. Às vezes tem tanta coisa, mas tanta coisa em volta dele, que ele não tem por que se conectar em você, porque os brinquedos que ele tem em volta são tão mais legais do que você, que ele não vai querer se conectar. Entende? Então, isso facilita bastante esse ambiente limpo. Aqui, a Luciana vai entrar já. Estou falando para deixar a Luciana falar também, tá bom, gente? Eu vou tentar me controlar. Mas deixar esse ambiente limpo facilita bastante.
Tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Ok, eu também tô te ouvindo. Quando ele trava, sem som, mas não tem problema, eu saio e volto, tá bom? Ok, então tá, estão falando para eu deixar você falar, Luciana, estão me mandando ficar quieta, você acredita num negócio desse? Eu quase não falo, não sei por que estão dizendo isso. Não, mas enfim, eu acho que essa dica do ambiente limpo facilita muito. Facilita bastante o nosso contato com os filhos. E eu só vou falar um negócio. De repente você fala assim, mas Carla, meu filho nem olha para mim ainda. Como que eu vou oferecer duas coisas para ele se ele nem está olhando? Então, o que precisa ser trabalhado primeiro é o contato visual. Né? A criança estabeleceu um contato com vocês. Não sei se vocês repararam aquele vídeo do Gabriel, onde ele fala, ali ele ainda tinha muita dificuldade no contato visual, já fazia 2 anos e meio que ele estava trabalhando em terapia. Vocês repararam que ele falava com o Zé, ele falava comigo e ele não olhava pra gente. Ele olhava, o Gabriel durante muitos anos olhava assim, ó. Ele olhava pra gente assim do lado. E quando ele começou, que é uma coisa estereotipada, hoje em dia eu sei, mas na época eu não sabia, mas ele olhava de ladinho assim pra gente. E quando ele começou a conseguir falar as palavras, ele fazia muito assim, eu vou falar pra vocês. Ele falava e ele ficava olhando para a ponta do nariz. O Gabriel fez muito tempo isso. Eu não sei se ele precisava se concentrar para falar. Ele não consegue me explicar por que ele fazia isso. Mas ele falava assim, olhando para a ponta do bico, sabe? Durante muito, muito tempo, ele ficou falando desse jeito, olhando para a gente de lado e falando assim. Uma das coisas que a gente usou muito para ajudar o Gabriel, esse contato visual, foi brincar com ele. Então, por exemplo, ele gostava muito de balança, né? Normalmente as crianças com autismo gostam muito de balança. Então, aqui no prédio tem balança, eu levava ele na balança e quando ele olhava para mim, eu empurrava ele. Quando ele não olhava, eu abaixava a mão ou cruzava o braço. E aí, ele queria que eu empurrasse, mas ele também não sabia me pedir. E eu falava, você quer que empurra? Olha para a mamãe, eu mostrava meus olhos e falava, olha para a mamãe. Quando ele olhava para mim, eu empurrava. Na verdade, a princípio, ele olhou só porque eu estava falando com ele. Ele olhou para mim, eu empurrava ele. Ele desviava o olhar, eu cruzava o braço de novo. E a gente foi fazendo muito isso. O que isso funciona? Por que isso é interessante? Porque eu estou ensinando para o cérebro dele que quando ele olha para mim, quem ganha? Ele. Né? E aí ele entendeu que olhar para mim é interessante para ele. A gente pode brincar fazendo coceguinha, faz coceguinha na criança, eles adoram coceguinha normalmente. Aí você para e espera a criança olhar. A criança olhou, faz coceguinha de novo. Você está ensinando a mesma coisa. Eu acho que vai responder bastantes perguntas que eu estava rolando aqui vendo isso. Meu filho não fala, meu filho não aponta. Então vamos lá ajudar vocês com o exemplo do Gabriel e da Carla. A criança, para ela chegar a falar, ela primeiro precisa ter contato visual, ter atenção, ter o apontar. Então, se ele não aponta, ele ainda não vai falar. Então, comece as brincadeiras, como a Carla fez, treinando pelo menos o contato visual. E toda vez que você obter o contato visual, por menor que ele seja, como o Gabriel Balanço, quando ele trocava o olho com a Carla, ela empurrava ele, ou seja, ela dava um reforço positivo para que o cérebro dele tenha uma tendência a querer repetir esse comportamento. Porque o nosso cérebro ele só vai querer repetir comportamento se ele foi reforçado por esse comportamento. Se ele foi reforçado negativamente, se aquilo não foi bom, ele tende a ir diminuindo a frequência desse comportamento até extinguir. Né? Então, esses são os princípios da psicologia comportamental. E a ciência ABA, ela é uma ciência comportamental, né? Então, a gente vai se baseando nisso e o trabalho que a Carla fez, muitas vezes intuitivo, apesar dela estudar muito, ele tem muito fundo científico, né? Ele tem sentido. Então, há sempre a valorização, que é importante a gente deixar para essas mães. Tem alguma que está te pedindo aí quartinho. Tá. Eu vou mostrar para vocês, mas eu vou procurar foto do quartinho na época que a gente tinha. Agora é o escritório do Caio, então não vai dar para vocês visualizarem. Mas eu tenho foto, eu tenho filmagem de quartinho, eu vou procurar para mostrar para vocês como que era. Mas são 4 paredes. E um armáriozinho onde tinham só as coisas que a gente brincava
na hora. Depois, quando ele brincava à vontade, aí eu pegava os brinquedos que estavam dentro do armário e colocava para ele brincar, só brincar. Mas quando eu brincava com ele, a gente só tinha ali as coisas que a gente ia brincar, que na verdade a gente estava trabalhando, mas as coisas que a gente ia brincar, para ele não distrair. Isso. É que a gente precisa fazer a diferença. Então, assim, a criança, ela precisa ter acesso aos brinquedos, porque ela precisa treinar o faz de conta, ela precisa treinar papéis, ela precisa treinar Gabriel não sabia brincar de faz de conta, ele não sabia ele dar comidinha para boneca, ele nunca fez isso. E na verdade, como aqui em casa só tinha homem, quando perguntaram para mim, ele brinca de casa, ele sabe brincar de faz de conta? Eu falei, não, mas você só tem um menino em casa, a gente não brinca de casinha, né? Eu nunca tinha pensado que o faz de conta é importante, a gente descobriu isso com 3 anos, né? Mas porque em casa a gente não brincava de casinha, mas faz de conta não é só casinha, né? O faz de conta é uma série de outras coisas. Hoje ele brinca, mas ele não brincava de nenhum. Quando o super-homem voa, é um faz de conta. Né? Quando você transforma a massinha em minhoca, em jacaré, é um faz de conta. Então, o menino também tem faz de conta. É importante a gente salientar que tem que organizar os brinquedos. Então, assim, eu peço para os pais entrarem aqui na nossa sala lúdica, onde eu mostro como é que a gente faz. Então, a caixa de soldadinhos, ela é vermelha. A caixa de carrinhos, ela é amarela. A gente faz a categorização dos brinquedos, né? Lu, mas não tem nenhum momento que brincam livremente? Tem. Eu até hoje uso isso. Só que em vez de usar caixas coloridas, eu uso as transparentes, porque eu acho que fica fácil a gente ver o que tem dentro, né? Então, essa daqui é a caixa da Patrulha Canina. Essa aqui é uma caixa de personagens, onde tem Pokémon. Acho que tem Pokémon e Early Bird. Aí tem uma outra caixa que tem os carrinhos do Hot Wheels. Porque você imagina essas peças pequenininhas, se elas estiverem jogadas dentro de um baú fundo, a criança ela vai buscar essas peças pequenininhas para brincar. Quando você organiza, quando você deixa gostoso para eles brincarem, a tendência é que a criança comece a fazer uso daquele material. O que eu vejo que muitos pais fazem, ele tem de tudo e ele não brinca com nada, Luciana. Então, mas às vezes, pensa no seguinte, você entra num quarto, agora a gente dona de casa, ok? A gente entra num quarto e que tem bagunça pra tudo que é lado. Qual a vontade que você tem? Fechar a porta e sair dali. Não é? Você não tem vontade de fechar a porta e deixar do jeito que tá? Porque a bagunça é tanta, tem tanta coisa que você não sabe nem por onde começar. É igual a casa quando tá muito desorganizada. Se você começa a arrumar tudo ao mesmo tempo, você fica com a casa no caos. Eu gosto de arrumar uma coisinha de cada vez. Né? Os brinquedos das crianças e principalmente as crianças que têm autismo, que têm esse cérebro superativado e tudo, se a gente deixa um monte de coisa à disposição, tem tanta coisa que ele não sabe o que fazer. Ele olha o brinquedo, ele segura 2 minutos, aquele negócio, daqui a pouco ele vem para esse, daqui a pouco ele vem para o outro, aí você fala assim, nossa, meu filho não brinca com nada, ele fica pegando uma coisa, ele... Quando o Gabriel começou a falar, na verdade o Gabriel sempre falou, desde sempre, mas ele falava uma língua própria, ninguém entendia. Quando ele tinha 3 anos, eu entendia umas 5 ou 6 palavras, as outras pessoas não entendiam absolutamente nada do que ele falava. Então assim, ele não falava? Não é que ele não falava, ele falava, mas ninguém entendia nada. E aí ele não sabia contar as coisas que aconteciam. A gente, na verdade, nem sabia se ele estava tentando contar ou não, porque ninguém entendia o que ele estava falando, assim, né? Parecia uma outra língua de verdade e tudo. Deixa eu só fazer um parênteses. Então, a fala dele não tinha função comunicativa. Okay? Nada. Era uma fala solta. Tá. Era uma fala e ele perguntava, ele respondia, ele cantava, ele ria, mas a gente não tinha a menor noção do que ele estava falando. E, na verdade, eu, como mãe, fazia uma coisa muito errada. Eu fazia de conta que eu entendia. Porque muitas vezes ele vinha e falava alguma coisa para mim e eu não tinha a menor noção do que ele estava me falando. O que acontece é que uma criança com 3 anos, dentro de uma casa, ele ainda não ia para a escola. Ele começou a ir para a escola, em menos de um mês a gente recebeu o diagnóstico. Foi bem nessa fase. E a Lu caiu de novo, mas tudo bem, ela vai entrar. Então, o que eu fazia de errado, e era super errado, é que ele vinha falar comigo, eu não entendia o que ele estava me pedindo, o que ele falava, mas de acordo com
de acordo com o contexto da casa, eu conseguia imaginar o que ele queria. E eu falava, ah, sim, a mamãe entendeu. E eu dava o que ele estava querendo, mas não porque eu entendia o que ele estava me dizendo. Eu fazia de conta que estava entendendo, né? E aí foi uma profissional que falou, tô explicando esse negócio do falar. E aí uma profissional disse para mim, ela falou, Carla, se você não entende, você não pode fazer de conta que você está entendendo. Porque se você faz de conta que entende, ele vai continuar falando tudo errado, né? Desse jeito, porque ele acha que funcionou. Então eu comecei a parar de fazer de conta que eu estava entendendo. Mas a língua, vamos pensar o seguinte, quando você não sei quantos de vocês já aprenderam uma segunda língua, por mais tupiniquim que seja, meu inglês é bem básico, assim, bem quase vergonhoso. Mas, enfim, quando eu viajo para fora, eu consigo comprar alguma coisa, eu consigo fazer um pedido de uma comida, muitas vezes isso é complicado, eu aponto fotos, né, que é o PEX, entende? Então, quando eu acho difícil em algum restaurante que não é tão fast food, ou quando não é tão simples você fazer um pedido de uma comida, o que a gente pede quando a gente não sabe falar outra língua? A gente pede as fotos, né? Então a gente escolhe a comida que está na foto. Comecem a relacionar a linguagem do seu filho com uma segunda língua para você. Muitas vezes, quando eu tentava falar alguma coisa com alguém lá dos Estados Unidos, obviamente a pessoa precisava se esforçar para me entender e era notório que eu não sabia me comunicar adequadamente na língua deles. Agora, eu começo a treinar o inglês, eu começo a exercitar cada dia mais o inglês, o que vai acontecer com o meu inglês? Ele vai ficando melhor. E as pessoas começam a me entender de uma forma melhor, as pessoas começam a se comunicar e falar comigo, eu começo a entender. Lu, pede para participar de novo, eu já te aceitei aqui. Vocês entendem que, na verdade, o português do Gabriel era mais ou menos como o meu... Peraí, estou chamando de novo. O português do Gabriel é mais ou menos como o meu inglês. O que acontece? Com o treino, com o dia a dia, a linguagem que antes era muito robotizada ou muito automatizada, começa a ficar mais fluida, começa a andar um pouco mais fácil. Mas no início, na verdade, muitas vezes, o Gabriel tinha ecolalia imediata, é aquela que você fala, você quer leite? A criança responde, você quer leite? Ou ele tinha a ecolalia tardia, que é aquela que a criança repete uma frase um tempo depois. Sei lá, eles usam muito, eles têm muita ecolalia tardia em desenhos, né? Então, por exemplo, da patrulha canina, nenhum trabalho é grande demais, nenhum filhote é pequeno, é um negócio assim. Nenhum filhote é pequeno demais, nenhum trabalho é grande demais. Acho que é isso. Enfim, né, o Gabriel tinha muito isso, tanto a ecolalia imediata quanto a ecolalia tardia. O que é super legal é a gente começar a tentar colocar as ecolalias dentro de um contexto. Isso, exato. Então, assim, quando a gente começa a colocar a ecolalia dentro de um contexto, ela pode deixar de ser uma ecolalia e ela vira uma comunicação. E isso, na verdade, talvez seja o grande pulo do gato, né? Reparem, por exemplo, naquele vídeo, ele começa a falar as regras da classe. E ele repete automaticamente todas as regras da classe. Aquilo poderia ser uma ecolalia, muito simples, porque ele repete, inclusive, com a entonação da professora. E quando a professora fala, né, ela fala com uma turma grande, então ela fala mais gritando, porque ela está falando com uma turma de crianças de 5 anos, né? E quando ele repete para a gente, ele repete com a mesma entonação. Tanto que quando ele termina, se vocês depois voltem lá para assistir, quando ele termina de falar as regras, ele faz uma pergunta. E como a gente mantém a classe limpa? Que é exatamente a frase que a professora usava. E o Zé repetiu, não jogando lixo no chão. Na verdade, qual era a resposta que a professora dava? Jogando a sujeira no lixo. Quando o Zé disse não jogando lixo no chão, não serviu como resposta. Apesar deles terem o mesmo resultado. Entendem que não jogar o lixo no chão ou jogar o lixo
no lixo, a sujeira no lixo, dá exatamente o mesmo resultado. Mas para ele, a resposta que o Zé deu estava errada. Por quê? Porque a resposta correta era exatamente a frase da professora, né? Ele estava numa linha muito tênue em exigir a ecolalia e entender exatamente a comunicação. Mas ele estava começando a usar isso de uma forma funcional. Eu adoro esse vídeo, né? Por causa disso. Vocês repararam que a mãozinha dele faz assim enquanto ele fala, né? E isso era super comum. Por quê? Porque eu falar é muito, muito difícil. Então, toda vez que ele ia falar, ele mexia as mãozinhas. E ainda hoje, com 9 anos, como vocês conhecem o Gabriel, que se expressa bem em tudo, quando ele quer falar alguma coisa muito complexa, quando ele precisa organizar melhor as ideias dele, ele ainda mexe as mãos. Porque isso ajuda na concentração dele, né? Então, tem muita coisa que envolve. É um movimento autorregulatório, né? E você percebe ali que o cérebro dele ainda não está pronto para flexibilizar. Porque quando o Zé inverte a ordem da resposta, né? Porque ele só inverteu a ordem, o pensamento dele, o lobo frontal, ainda não consegue fazer essa abstração. Então, ele se sente confortável quando ele ouve a resposta exatamente como a Pro ensinou para ele. E como ele decorou, né? Tem mães perguntando aqui se é correto reforçar e perguntar, né? Então, você quer isso? Eu não me lembro direitinho da pergunta, eu vou voltar. Sim, é correto a gente tentar colocar a ecolalia dentro de um contexto, dar uma função para ela. Então, se a Cá pegasse o Gabriel ali repetindo a frase da Pro sozinho, dentro do quartinho de brinquedo, é legal entrar e dizer: muito bem, é assim que a professora ensinou. Muito bem, esses são os combinados da escola. Então, assim, eu, por exemplo, poderia trazer para ele um cesto de lixo. Então vamos guardar o lixo. Não tem lixo? Pega um papel, um guardanapo, amassa e joga no chão, né? Então vamos manter a classe limpa, vamos manter seu quarto limpo. Cadê o lixo? O lixo no chão. Pega a mãozinha dele e joga ali. A gente começa a contextualizar, a mostrar para que serve aquela frase que antes foi dita do nada, né? Então, um outro exemplo. Ele tá repetindo: nenhum trabalho é pequeno, nenhum filhote, nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é pequeno. Você quer brincar com a patrulha canina? Vamos lá, então. Eu pego os personagens e falo com o personagem: Ryder tá chamando, estamos aqui. Entende? E aí, aquilo que antes era só uma ecolalia, começa a virar uma comunicação. Uma comunicação. E aí, a partir do momento, pessoal, que a ecolalia ganhou função e ela está dentro de um contexto, ela não é mais ecolalia. Então, isso é importante porque isso ficou muito característico no vídeo. Outro ponto que também fica muito explícito no vídeo é a valorização que o casal dá para a expressão verbal do Gabriel. Então, ele pode se balançar, ele pode gaguejar, ele pode demorar para falar, pode olhar de lado. Isso, pode estar cansativo esse texto dele do lixo, mas os pais deram espaço e deram valorização para aquilo que ele estava trazendo. Porque no cérebro dele, essa historinha do lixo, esse combinado da escola, estava muito importante, tinha muito valor para ele. Então, regra número 1, vamos valorizar, vamos dar espaço, vamos partir daquilo que é interessante para a criança. Se a Carla tivesse quebrado a fala dele, tivesse falado assim: Gabriel, olha, uma árvore aqui no caminho, repete com a mamãe: árvore de frutos. Não ia rolar, pessoal, não ia ter sentido. Porque naquele momento ele queria falar dos combinados da escola. E eles pararam tudo e deram atenção para os combinados da escola. Então, esses pontos que a gente foi levantando e que a gente queria dividir com vocês, porque é tão difícil um trabalho prático assim. Então, após vocês assistirem essa live, volta lá, assiste o vídeo do Gabriel com 5 anos, pensa em tudo que nós falamos, né? E assiste o vídeo do Gabriel com 9 anos, que eu acho que vai fazer muito sentido para vocês. Vai ser uma ajuda, né? Tem o pessoal colocando aqui... Enquanto você está vendo a pergunta, deixa eu contar uma coisa. Colocando que dar função ao segredo. Exatamente. A primeira vez que o Gabriel usou uma ecolalia como comunicação, eu me lembro perfeitamente, ele gostava muito de assistir o desenho do Amigãozão,
que são crianças que têm amigos imaginários que são bichinhos. Ele gostava muito desse desenho e ele repetia, ele podia... por exemplo, o desenho do Superjet, ele tinha um episódio que ele repetia inteirinho. A gente tem um vídeo de 8 minutos, onde ele repete o desenho inteirinho do Superjet, com os bonequinhos fazendo... Tudo é um vídeo longo, mas se vocês quiserem eu coloco. Que ele tá fazendo o Superjet e o Zé entrou na história. E o Zé era o menininho que precisava da encomenda ali. Mas tem 8 minutos esse vídeo. E ele repete o desenho inteirinho, de ponta a ponta. Mas a primeira vez que o Gabriel usou uma ecolalia como comunicação, como tinha esse negócio do amigãozão, e a turma tinha uma menininha no amigãozão, nem lembro o nome do personagem, mas que ela gostava de fazer piquenique com as bonecas. E eu vi que ele achava legal aquilo, eu comecei a fazer piquenique na sala de casa. Eu colocava uma toalha no chão, eu colocava os nossos lanchinhos ali, vamos fazer piquenique, vem aqui, porque aquilo reproduzia uma coisa que ele gostava de assistir, né? Então aquilo que ele assistia repetidamente, eu repliquei em casa, para que ele pudesse, o que a gente chama de generalizar, né? É trazer para a vidinha dele aquilo que ele via na televisão. E a gente estava fazendo piquenique ali, só eu e ele, com bolachinha, xicrinha, essas coisinhas assim. E aí ele virou e ele falou, eu falo disso e eu me emociono. Ele falou pela primeira vez assim, você quer... não, ele não falou você quer, ele repetiu assim, 1 cubo de açúcar? 3 cubos de açúcar? 3 cubos de açúcar? Que era o que a menininha falava na hora que ela estava servindo o cafezinho para as bonecas. A gente nunca usou, primeiro que a gente não toma café, depois que a gente nunca teve cubo de açúcar em casa, mas eu estava servindo suquinho para ele. E ele entendeu que aquela história do cubo de açúcar encaixava enquanto eu estava servindo suquinho para ele e para outros bonequinhos ali em volta. E foi a primeira vez que ele usou uma ecolalia dentro de um contexto que fazia sentido. Talvez se eu não tivesse colocado o piquenique para ele, que reproduzia aquilo que ele via no desenho, ele não tivesse essa oportunidade de generalizar, de levar aquilo que ele tinha no desenho para o nosso dia. Sim, sim. Para mim é muito bonito lembrar disso, assim, né? Porque foi uma conquista que entendam que vocês pais, vocês terapeutas que trabalham com pessoas com autismo, vocês entendem essa alegria. Mas que para crianças típicas que crescem, que falam, que não sei o quê, eles nunca vão conseguir entender a alegria de uma frasezinha simples assim, colocada dentro de um contexto. E isso é resultado de trabalho de um monte de gente, né? É trabalho da escola, é trabalho da fono, é trabalho da psicóloga, é nosso trabalho aqui em casa. Eu não sei quantos de vocês ouviram. Eu ficava com o Gabriel, dos 3 até os 6 anos, 4 horas todos os dias, brincando e estimulando o Gabriel. E aí, quando ele conquista uma coisa, não é uma conquista só dele, entende? É uma conquista minha, do Zé, do Caio. O Caio ia com a gente para o quartinho trabalhar. Né? Eu quero fazer um dia um vídeo só falando a respeito dos irmãos mais velhos, porque às vezes a gente esquece que a gente tem filho mais velho, a gente esquece que a gente tem filho típico, e eles precisam de nós, como mães também. Eu já toquei em assuntos outras vezes que a gente muitas vezes esquece que a gente tem marido, e a gente precisa dar atenção pro marido, porque a gente quer tanto atender nosso filho que a gente esquece que tem mais gente dentro de casa. Eu sei que muitas vezes é uma loucura, a gente precisa pensar em tanta coisa, mas a gente precisa pensar. Porque as 4 horas que você estava com o Gabriel eram 4 horas que o Caio estava sem a mamãe. Porque quando a gente tem um filho mais novo, Carla, a nossa tendência é potencializar o crescimento do outro. A gente acha o outro enorme, o pé do outro enorme, a mão enorme. E não, ele continua do mesmo tamanho. É que você ganhou um bebê. Quando você ganha um bebê atípico, a tua preocupação com o bebê atípico, ela tem uma tendência de ser muito maior. O que a gente faz? A gente potencializa o crescimento do outro. Você é grande, você vai me ajudar. Então, por isso que aqui na clínica, em tempos que não são de quarentena, a gente mantém um grupo de irmãos. Eu tenho um grupo de apoio aos irmãos. A gente faz oficina de slime, onde eu explico sobre o autismo, explico sobre síndrome de Down, porque é um grupo de neurodiversidade.
né? Para que esses irmãos também sintam-se acolhidos. Porque quantos deles, Carla, vêm até a sala de espera, ficam esperando o irmão fazer a terapia, ouvem todo o barulho da sessão, que é uma delícia, o jogo que a gente brincou, e ele sentado assistindo televisão ou no celular com a mãe. Então, foi aí que me deu a ideia de abrir a sala lúdica para os irmãos também. Então, isso é super importante. Isso é super importante. O Caio trabalhou muito com a gente. E a Luciana conheceu o Caio, pôde conversar com ele e tudo, né? O Caio trabalhou muito com a gente. E foi extremamente importante no desenvolvimento do Gabriel. Porque muitas vezes, quando eu sugeria alguma brincadeira, alguma atividade com o Gabriel, sentava nós três no chão. Eu, o Gabriel e o Caio. E eu falava pro Caio como eu explicava pro Gabriel. Eu levava o Caio no nível do Gabriel. E eu falava, Caio, agora a gente vai brincar de colocar o bloquinho. E o Caio falava, viva, eu quero brincar, deixa eu brincar, mamãe. Como se ele fosse, lá vou eu já de novo de falar do Caio. Mas é como se ele fosse uma criança assim como o Gabriel. E isso ajudou muito o Gabriel a descobrir como pode ser legal brincar com outras crianças. Né? Óbvio, o Caio não ficava essas 4 horas, tadinho, seria castigo para ele, 4 horas de terapia, mas ele ficava muito e ele brincava, ele estava fazendo as coisas dele, e às vezes eu chamava, Caio, agora eu preciso de você, e ele vinha e ele ajudava. A gente pode usar, ai, meu filho não tem irmão, chama o papai, bota o papai para sentar no chão, faz, a criança não sabe dividir, coloca lá, dá uma bolacha para a criança, dá 2 na mão dela e fala, uma para você, outra para o papai, e faz ela levar o papai para dividir. Ah, ela não quer dividir, você garante que ela obedeça. Você vai junto com ela e segura na mãozinha dela, papai, essa é pra você. E faz o papai comer. Isso. Ô, Ká, nós estamos com o tempo já em cima, falta 5 minutos, já o Instagram derruba a gente. Nós vamos conseguir responder aí a todas as perguntas. Então, o que precisa ficar claro aqui? Crianças atípicas não vão adquirir algumas competências, algumas habilidades de forma natural, como acontece com outras crianças. Porém, com estímulos, a possibilidade delas adquirirem, e com a família replicando esses estímulos, há a possibilidade da gente potencializar tudo isso. Eu vou tentar responder algumas aqui. A Lia está perguntando qual a explicação de crianças, mesmo em terapias, delas ainda estarem apresentando ecolalias e estereotipias. Eu acho que a live respondeu a isso, mas vou responder de modo específico. As estereotipias fazem parte do quadro autístico, né? Por exemplo, o Gabriel ainda pode apresentar estereotipias. Isso não inviabiliza a evolução dele. Ele pode evoluir e continuar estereotipando, porque é uma forma de se autorregular. A ecolalia, quando ela ganhar função e virar comunicação com o outro, com o meio, ela tende a diminuir, mas pode acontecer de novo também. Então, se ele se apaixonar pelo filme de Madagascar, pode ser que ele fique falando a fala dos personagens, porque o cérebro dele vai processando dessa forma. Crianças típicas, por exemplo, assistem o mesmo filme, o mesmo DVD, várias vezes, até o cérebro dar conta daquela história. Elas vêm com o livro da Chapeuzinho Vermelho e falam, conta de novo essa história para mim, até ela conseguir processar aquela história. Então, faz parte do desenvolvimento infantil, né? Deixa eu só complementar uma coisa. A estereotipia é uma coisa muito comum para as crianças. O que acontece, qual o grande problema da estereotipia? É que quando aquela criança está estereotipando, ela está fazendo aquele movimento sem sentido, ela está fechada ali, ela não está se relacionando, ela não está aprendendo. Então, é muito comum e tem muitas estereotipias que ajudam a pessoa a se regular. Mas isso não significa que seu filho pode ficar estereotipando o tempo todo. Mostra alguma coisa muito legal para ele. Dirige a atenção dele para uma outra coisa interessante. Porque normalmente eu percebo isso muito no Gabriel, as estereotipias dele, principalmente depois que ele aprendeu um pouco mais da linguagem, que ele aprendeu a se relacionar melhor, ele entrava em algum tipo de estereotipia quando ele estava ocioso, quando ele não tinha nada para fazer. Então ele estereotipava, entende? Então muitas vezes não é é uma questão da gente não brigar, para de fazer isso e tal. Faz de conta que você não está vendo e leva alguma coisa que você sabe que ele gosta muito. Alguma coisa que seja de interesse dele. E ele vai naturalmente parar com a estereotipia para ir para aquilo que interessa.
Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Não é deixar, tudo bem, ele é autista e autista fica estereotipando mesmo. Não, não é isso. Mas leva alguma coisa que seja mais interessante que a estereotipia. E quanto mais ele aprende a brincar e tudo mais, ele vai abandonando muitas coisas. Quanto mais repertório ele conquista, menos ele vai ter estereotipia. Porém, não se culpem, porque é automático de nós seres humanos falar, tira a mão daí, para de fazer isso, para de repetir isso. Porém, quando a gente faz isso, a gente está reforçando. A estereotipia, quando ela tira o foco do autista, deixa o autista só fazendo isso, quando ela leva ele a se machucar, a gente tem muitas estereotipias que levam a se machucar, elas não são bem-vindas. Então, assim, não encare de frente a estereotipia, pare de fazer isso. Não, chama a criança, chama o jovem para algum outro foco atencional e que seja interessante para ele. Né? Alguma então, coisa que ele goste, né? Que ele goste, isso. Minha filha tem 15 anos, a Fátima Braga, e ela repete as palavras mais tarde, só quando ela quer. Como eu faço para ajudar melhor? Então, a gente já falou. Coloca a hora que ela repetir, não é quando ela quer. Provavelmente é a hora que ela já conseguiu processar e ela emite esse som. Coloca isso dentro de um contexto, dá função para isso, nomeia. Né? Então, você está falando sobre não sei o quê. Dá função para isso, para ela ir automatizando. E se ela entende, depende muito do desenvolvimento dela, né? Mas se ela entende, mostra para ela que é esquisito alguém ficar falando uma coisa do nada. Né? Então, que a gente pode repetir, não tem problema. Mas vamos fazer essas coisas aqui em casa. Quando a gente vai na frente de outra pessoa, a pessoa vai falar, ué, mas por que ela está fazendo isso? Eu faço muito esse negócio do teto com o Gabriel. Quando ele faz alguma coisa que eu percebo que não tem nada a ver, eu falo, Gabriel, mas pensa alguém te vendo assim, tudo bem, isso já trabalha a teoria da mente, tudo, ele já está num outro nível de desenvolvimento. Mas dependendo do desenvolvimento do seu filho, vale a pena você falar, olha, isso que você está fazendo é esquisito. Você já viu, por exemplo, você já viu a mamãe falando, repetindo no meio da rua a frase do desenho? Você já viu a mamãe deitada no chão? Gabriel gosta muito de deitar no chão. Ainda hoje é uma estereotipia que ele gosta. Falei pra ele, você já viu alguém deitado no chão? Papai fica deitado assim. Boca. Desculpa, é que deu a hora, a gente vai cair. Então, é isso. A gente precisa lembrar das crianças, para as crianças, mostra que é esquisito. De repente, dependendo do nível de desenvolvimento da criança, isso pode funcionar. Todo mundo que está aqui na live com a gente hoje, tentem mandar para a gente, por favor, por direct, as perguntas de vocês, para que a gente possa preparar também uma nova pauta e uma nova live. Tá bom? Obrigada a todos vocês. Carla, obrigada. Beijo, gente. Beijo. Fiquem com Deus, viu? Eu tenho que desligar que a professora de piano do Gabriel tá me chamando aqui já. Tá bom? Um beijo. Ele vai fazer aula online de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.